Deixa eu colocar para gravar aqui, senão eu esqueço. Antes da gente começar efetivamente o nosso evento, eu quero convidar vocês a fazer um check-in emocional. Aqui na academia a gente costuma saber como que as pessoas estão chegando, como as pessoas estão vindo. Então, eu vou colocar um link aqui para vocês no chat, e aí basta vocês responderem com duas palavrinhas como que vocês estão chegando, se é animada, se é curiosa, se é cansada, tá? Para a gente poder ter uma perspectiva de como vai ser o nosso encontro. E eu vi a apresentação do Emerson antes, eu posso garantir para vocês que está muito legal. Bom, estou colocando aqui. Legal, Aline. Bacana. São Paulo, Osório, Poá. E aí eu coloquei aqui para vocês o link, vocês respondam aí, que eu vou compartilhar para a gente poder ver como que o pessoal está se sentindo. Eu vou colocar aqui a minha. E aí aqui a gente pode ver as palavras das pessoas. Então, quanto maior a palavra, mais pessoas estão se sentindo da mesma forma. Então, temos pessoas animadas, felizes, cansado, energizado, cansada, curiosa. Curiosa e presente, muito bom. Cansado, é isso aí. E aí isso vai sendo registrado ao longo aí do nosso encontro, caso outras pessoas respondam. Tá bem? Bom, convido vocês também a curtirem lá as nossas redes sociais. Para quem está vendo depois, esse encontro vai estar gravado no YouTube, no canal da Academia da Criatividade de Juiz de Fora. E por lá, né, se é a primeira vez que você está aqui, se é a primeira vez que você tem um contato com a gente, por lá você fica sabendo dos nossos encontros, dos temas, tá? Aqui é um lugar de troca, sempre que você quiser. Durante a apresentação do Emerson, eu vou anotar as perguntas se vocês tiverem, tá? Eu anoto e no final a gente faz essa troca. Quem quiser falar também no final, sinta à vontade para falar, tá? Aqui é um ambiente onde a gente tenta ser o mais acolhedor possível. Então, não se intimide, não fique com vergonha, pode perguntar. O Emerson é um cara super aberto, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em poder responder a gente, tá bom? Eu acho que, particularmente, vai ser um encontro que vai trazer muito valor para a gente. Eu gostei muito da forma como o Emerson abordou o tema e eu vou deixar a palavra com ele agora. É contigo, Emerson. Ok, Emerson ok. Boa Ribas. noite, pessoal. Tudo bem? Emerson Ribas. Vi que tem algumas pessoas cansadas, cansado ali, tem gente empolgada, energizada, então vamos pegar um pouquinho dessa energia que a gente vai falar um pouco sobre storytelling, um assunto bem interessante, né? Então, a gente vive falando de história e a gente nunca parou para pensar o porquê que a gente conta tanta história. E a gente cresce falando de história. Então, por isso que o tema de hoje a gente vai até entrar nessa narrativa do tema aí, né? Mas o que é o storytelling, gente? Story de história, né? E telling, as narrativas, as formas com que a gente vai contar essas histórias. E isso a gente já faz há muito tempo. E aí, como que eu falo que a gente tem que contar uma história? Essa história ela tem que ser autêntica, né? Não adianta eu ficar só lendo um livro ou vendo um filme e não entender o enredo. Ela tem que ser autêntica, tem que trazer algum conhecimento, tem que trazer alguma informação, ela tem que ser criativa, né? E é essencial, inclusive, que essa história ela crie conexões. Ela faça com que essas pessoas interajam, elas entendam, elas fiquem ansiosas em saber o resultado final, como que vai ser, né? Então a gente vai ter um monte de coisas para trabalhar, e principalmente quando eu falo lá no finalzinho, clímax, né? O que é esse clímax dessa storytelling, dessa história que nós vamos contar, dessa história que nós vamos ouvir. Então é isso que eu vou trazer para a gente hoje aqui, né? A gente vai falar um pouquinho, e a gente já conta história desde pequeno, a gente nasce contando história, a gente cresce contando história, né? E a gente faz história muitas das vezes, então a gente vai colocar essas histórias aí para acontecer, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, e aí a gente abre aí
o livro de histórias. Então, eu trouxe aqui, normalmente as pessoas procuram fazer em PowerPoint, mas eu trouxe nesse formato aqui um livrinho, né, para a gente falar de história mesmo, né? Então, vamos lá, olha. Não, por enquanto, não vou me apresentar eu formalmente, vou falar lá no finalzinho quem sou eu, de onde eu venho, para onde que eu vou, né? Então, olha, eu trago aqui, a gente vai conversar um pouco sobre as referências bibliográficas que estão aí ao lado, né? Vou falar o que é o storytelling, depois a gente comenta sobre o tema, e o tema eu quis trazer um tema, uma abordagem bem interessante, bem chamativa, né? Coisa de criança ou metodologia de adulto. A gente ouvia sempre falar história, mas a gente nunca parou para conversar sobre história. E aí, quando a gente parou para conversar sobre história, virou metodologia, né? Depois, como que é feita essa construção da história, a dita jornada do herói, que tem 12 passos. Claro que eu não vou entrar nos 12 passos, eu vou transcrever esses 12 passos para 3 percepções, e dentro dessas 3, a parte final tem mais 3, então são 6 partezinhas ali que a gente vai comentar, mas que traz um desfecho muito interessante para a história. Algumas marcas, principalmente voltado para o brand love, né? Para essas marcas que querem criar esse contato, essa conexão com o cliente, o amor à marca, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas marcas que trabalham o storytelling. E aí eu falo que a história ela não pode ser só no marketing, né? Às vezes a gente pensa só em marketing com storytelling, mas e aí a educação e as outras formas de comunicação utilizando o storytelling, né? As outras narrativas. E a partir disso a gente vai falar também por que a arte seduz, né? O que tem na arte que essa arte traz informação, traz história, por quê? Como que ela seduz? E aí eu vou contar uma história pessoal minha, né, que é o meu voo, né, então a minha história, eu vou contar para vocês lá no final. E depois eu deixo o contato aí para vocês. Mas vamos lá então nas referências bibliográficas, tá? Então eu trago uma das primeiras informações aqui, que é a jornada do escritor. Então Christopher Vogler, ele traz essa Jornada do Escritor, que é um livro muito bom, que ele traz todas essas dicas passo a passo, esses 12 passos, ele entra em cada um deles, ele vai falar sobre toda a estrutura dessa história mesmo, né? E aí, olha, James Nexteel, inclusive eu tenho esse livro, que é um dos livros que eu dou a dica para vocês utilizarem, tá? São as 5 lições do storytelling. Então é muito legal que ele traz para a gente exercícios. Você faz a leitura de partes do livro, em alguns momentos você tem páginas de exercícios onde você começa a construir uma história, começa a trabalhar essas lições do storytelling, é muito interessante. E o Rodrigo Kogo, ele é muito utilizado também em cases e principalmente em temas de conclusão de cursos sobre storytelling e sobre também o marketing. Então vale muito a pena. Ele também fala sobre a memória narrativa, né? E aí a estratégia, principalmente dessa memória da narrativa, em cima da estratégia de comunicação. Vale muito a pena conhecer esses escritores aí. E aí aqui embaixo eu coloco assim, qualquer, né? O que é esse qualquer? Qualquer livro que você queira ver sobre história, desde que você saiba interpretar a estrutura dessa história, tá? Então, qualquer livro, qualquer filme, qualquer música, né? Qualquer coisa que te traga uma lembrança, que te faça prender a atenção, é storytelling, né? Criou uma conexão, pode ter certeza que tem storytelling por ali, tá? Passando a página aqui, olha, então, o que é o storytelling? Então, como eu falei para vocês, é story de história, telling, narrativa, e eu falo assim um pouco mais, é a arte de contar história, sim. Por que é a arte de contar história? De nada adianta você ter um conteúdo muito bom, uma história muito boa, se você não tiver uma pessoa que conte muito bem essa história, né? A abordagem dessa história ela é fundamental. Então é preciso que seja realmente, como eu falei lá no início, autêntica, criativa, que crie conexões com seus leitores, com seus
as pessoas que estão acompanhando, com o seu telespectador, seu espectador, com o seu público, né? E é ideal também que ele inspire ações, que crie nessas pessoas que estão assistindo intenções de que se faça alguma ação em volta daquilo que acompanharam, né? E aí leva também esse público a uma jornada de mudanças e transformações. E aí é legal que a gente está falando de criatividade e inovação, olha só. E aí, gente, portanto, é essencial realmente que crie essa conexão e que esse público, indifere se ele é um aluno, se ele já é graduado, qual a função que ele faça. Ele criou conexão, criou storytelling. Então, isso é o storytelling. É a forma de contar a história, de narrar uma história, de falar sobre determinado assunto. Eu tive uma experiência muito legal quando eu criei o meu primeiro fotodocumentário, né? O meu fotodocumentário eu criei em cima de um storytelling. Até hoje eu nunca vi uma pessoa ver o meu fotodocumentário e não chorar. Por quê? Ele traz uma essência, ele traz uma conexão. Eu rio, né? Porque é muito bonito ver as pessoas chorarem por causa do assunto, né? O assunto, depois se vocês quiserem pesquisar lá no YouTube, ele está também no meu Instagram, tá? Na bio do meu Instagram. É um fotodocumentário muito além, Além do Arco-Íris, por Emerson Rivas. Vale a pena, não é mais uma dessas histórias recontadas. É uma história que é muito legal, é uma entrevista que eu fiz e pude colher essas informações. Depois dá uma passadinha lá, vale a pena. E aí o tema, vamos falar um pouquinho sobre esse tema do storytelling, né? Coisa de criança, metodologia para adulto, que coisa louca é esta? Então eu falo que a gente começa lá de pequeno, ouvir pai, mãe, tia, né, a professora contar história. E elas contam histórias e aí a gente começa a viver essas histórias, a gente até se vê em alguns personagens dessas histórias, a gente cria personagens para essas histórias, cria ambientes para essas histórias, né? A gente começa a fazer parte. A criança, ela é um potencial muito interessante para você contar história, né? Cada criança que você contar a mesma história, cada uma vai ter o seu personagem, vai ter o seu protagonista. Se bobear, ela mesma vai ser o protagonista dessa história que você está contando. E ela vai ambientalizar, ela vai criar todas as informações que você está traduzindo para ela através da leitura ou da forma narrativa que você trouxer, né? O storytelling, ele pode ser utilizado aí como ferramenta diária para o dia a dia nosso, seja profissional, seja pessoal, e aí a gente começa a criar essa transição da história do infantil para o adulto, né? Quando a gente pega essa história e transforma em ferramenta, aí a gente começa a trabalhar, seja para o marketing, seja para a pedagogia, que é bem utilizado, seja para a história, geografia, o jornalismo, que utiliza muito o storytelling, né? A gente consegue visualizar isso muito interessante, essas matérias atualmente feitas pelo Jornal Nacional, não muito, mas o Fantástico utiliza bastante storytelling, o Globo Esporte, o GE, né? Esporte Espetacular, então, é um storytelling atrás do outro. E vários outros que seguem na mesma direção. Eu falo um pouco desses que são os mais assistidos, né? E aí, essa ferramenta, ela cria essa conexão, né? A arte de contar histórias. Então, claro, como eu falei, ela não depende só do conteúdo, ela depende de quem vai contar, de como vai contar, quais os adereços, quais são os acessórios, quais são as informações que eu trago junto do storytelling. Então, a gente precisa transformar isso, principalmente para uma metodologia de adulto. Agora eu entendo a história. Agora eu abordo a construção da história. Então, por isso que a gente transforma ela de uma história infantil, de criança, né, coisa de criança, para metodologia de adulto. Tá? Falando sobre isso, pessoal, eu trago para vocês a próxima tela aqui, com essa construção da jornada do herói. Então, eu falo assim da jornada do herói, que são 12 passos aí. Esses 12 passos, eles são bem interessantes, porque Campbell, ele traz essa informação para a gente sobre essa construção dos 12 passos. E aí, quando ele fala dos 12 passos, ele fala assim de item por item.
a criação do personagem. Quando eu falo da criação do personagem, o protagonista, quem vai ser o protagonista, né? Como que eu dou as emoções a esse protagonista, para essa história, como que eu crio essa conexão com as pessoas, a ambientalização desse protagonista, das pessoas que vão trabalhar nessa história, participar dessa história. Então, todo o formato, toda a construção dessa história, né? Então, ele fala assim, o mundo comum, que é o primeiro passo dos 12 passos da jornada do herói. O mundo comum, ele traz exatamente todas essas percepções. Quem vai conviver, né, são os núcleos. Se eu falo em novela, são os núcleos que vão trazer aquela participação, que vão circundar aquele protagonista. Então, qual que é o mundo que vai ser criado em torno desse protagonista aí? É a primeira direção, o primeiro direcionamento da história, né? Depois o chamado à aventura. Então eu começo a criar alguns dilemas, alguns problemas que esse protagonista vai ter que resolver e trazer pessoas para resolver com ele, e toda aquela trama vai começar a se desenvolver. Tá? A recusa do chamado, essa recusa do chamado, ela vai trazer para a gente aí um pouquinho de qual que é o desafio. Poxa, eu não quero esse desafio, eu tenho medo, eu tenho receio de encarar isso. Então ele vai trabalhar um pouco esses medos, essas angústias, essas ansiedades do protagonista, tá? E aí ele vai se desenvolvendo em outros passos. Eu estou no terceiro, são mais 9 passos aí, e aí eu não vou comentar cada um deles, mas é interessante. O quarto eu acho um passo muito interessante, que é o encontro com o mentor, né? A mentoria, ela é muito interessante. E aí, quando ele começa a encontrar, o protagonista começa a encontrar esses medos, essas angústias, tem um mentor que ele encontra, e esse mentor faz assim, ó, vai lá, meu filho, encara os seus problemas, encara essa história, você é o protagonista, você tem que desenvolver essa trama. Então, dá aquele empurrão, e o mentor, ele está sempre atrás do protagonista, ele vai estar sempre empurrando, empurrando. Mais ou menos como eu citei no Globo Esporte, o Esporte Espetacular, eu vou falar para vocês ali o Galvão Bueno e os comentaristas, as pessoas que fazem a escada para que ele vá subindo, narrando um jogo. É uma outra narrativa, um storytelling, né? Uma história de um jogo com o protagonista, Ronaldo, né? O protagonista, Ronaldinho, e aí ele vai empurrando e vai subindo nas escadas, que são os comentaristas, os comentaristas, né? Daí, pessoal, desses 12 passos, ele vai chegar lá no final, e eu traduzo isso para 3 pontos fundamentais. Toda história, ela tem que ter início, meio e fim. E aí esse início dela é exatamente essa criação da conexão. Se eu não consigo criar uma conexão no início da história, fatalmente eu vou perder o meu telespectador, eu vou perder a pessoa, o meu público, né? Não criei conexão, ele vai mudar de canal, ele vai sair, vai largar o livro de lado, ele vai preferir sair para tomar uma cerveja, um chopp, um vinho, do que ler o livro, né? Ele vai largar para outras coisas. E aí é a criança que dispersa quando o professor está contando alguma história ou está passando uma aula. Numa aula é essencial que a gente crie storytelling, porque você prende a atenção do aluno, tá? Então é fato que a gente tem que criar um início muito interessante, porque aí o meio que é o ponto de maior atenção, porque ele vai ser um tempo maior, a gente vai precisar de um tempo muito grande para desenvolver as tramas desse protagonista, as tramas de todo o elenco que vai participar, né, de todos os personagens, e aí é o tempo maior da história. E nesse meio tempo, claro que ele tem que ter um link muito grande com o início, porque tudo que foi iniciado ali, todas as informações que eu coloquei no início, ele vai ter que trabalhar no meio do filme. Então, quem são as pessoas que vão trabalhar, quem são os personagens que vão fazer ponte, né? Quais são os problemas que foram iniciados ali, que ele vai ter que começar a trabalhar, cada um desses problemas vai resolver ou não, né? Então, todas essas informações que ele vai trabalhar no meio desse filme. E o final? O final é muito importante, que o final ele vai ter que ter 3 elementos ali. Então, ele tem ali a parte principal, que é o clímax, né?
Ele vai ter que trabalhar alguma coisa, ele fez para gerar conexão, para gerar percepção, e aí o final é qual é a percepção do público enquanto história, né? Qual a percepção do público enquanto essa estrutura toda que foi gerada. Então é fundamental que o final ele seja dividido em algumas partes e a gente pode trabalhar essas percepções trabalhando uma timeline, que é o que eu trago aqui. Timeline, olha só, falei de rede social. Rede social hoje em dia é storytelling. Eu tenho uma timeline que vai desenvolver todas as informações. Eu sei, às vezes, onde a pessoa está, o que ela está fazendo, se ela está bem, se ela está mal, né? Sumiu da rede social hoje em dia, pode esperar que a pessoa não está muito bem, né? Não está dando continuidade na história. Então, uma timeline, ela vai mostrar para a gente que essa história está muito bem contada, ela tem início, ela tem fim, e entre o início e o fim, um meio muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Quer ver uma rede social que hoje em dia é muito bem trabalhada, é storytelling, tanto que a gente trabalha os stories dela, né? Que iniciou isso. Então, o Instagram. Todas as outras vêm na mesma onda, né? Olha que incrível. Hoje a gente dá muito mais interesse à parte visual, né? Por isso que eu nem coloquei tanto texto aí nessa minha apresentação, que a parte visual só, eu preciso ver imagem, eu preciso ver uma informação já quase pronta. E aí, claro, depois disso daí eu trago todas as outras informações. Olha os stories. Escreve textão na sua rede social para ver se alguém vai curtir. Não lê nem até o meio, não lê. Então eu preciso criar uma história que seja atrativa. Crie uma história rápida, objetiva. Tá? Daí, gente, eu trago dois filmezinhos aqui para a gente falar um pouco, a gente descrever sobre essa jornada do herói, sobre o início, o meio e fim. Eu vou colocar os vídeos e aí eu vou pedir licença para vocês, eu vou sair um pouco daqui, vou lá para o meu PowerPoint, só para mostrar os vídeos para vocês. E aqui eu trago os vídeos. Um vídeo é muito interessante e assim, eu tenho preferência por um, porque ele envolve criança, né? E o outro é muito mais emocionante. São duas marcas que vão falar sobre como que crio o engajamento do meu público, como que eu crio o cliente, ele entra numa loja, ele vê vários produtos, qual produto que ele vai levar? O meu, por quê? O meu tem uma história muito bem mais contada, bem mais interessante, bem mais emocionante. Então vamos falar do primeiro aqui. Então, pessoal, olha só, esse primeiro filme, ele fala dessa criança que ela soube da história, ganhou uma fantasia, vestiu essa fantasia e se protagonizou através daquela fantasia. A partir desse protagonismo, ela acha que a fantasia vai dar poderes para ela, igual o ator do filme, né? O personagem do filme. E aí o que ela começa a fazer? Acha que ela pode mover coisas, né? Mover objetos, fazer com que o cachorro seja a parte integrante da sua magia, da sua história. Então ele começa a achar que seduz o cachorro com alguns tipos de efeitos, né? Ou magias, poderes. E aí ele começa quase que se frustrar. Ele vai para a cozinha tomar o seu café da manhã, acha que pode fazer com que os objetos venham até ele, né? E a mãe dele lá leva, ele toma o lanche.
E ele fica um pouco frustrado quando de repente ele ouve o pai chegar. Olha só, até agora eu contei o início, que criei o personagem, que esse personagem tinha problemas, que ele tinha que desenvolver esses problemas. Depois eu trouxe no meio o que? Aquela parte que é um pouco, se não tiver um início muito interessante, vai se perder, mas ele começa a ficar um pouco triste porque ele não consegue desenvolver essa potencialidade, ele vê que ele não tem realmente essa magia. Olha a recusa do chamado aí, os medos, as angústias, as ansiedades, né? Só que aí chega o pai dele, aí olha, já começa a criar um mentor. Olha que legal o mentor, ele tem duas opções. Ou ele deixa o filho dele cair na real e ver que ele não tem poder nenhum, né? Ou ele fala assim, poxa, eu vou dar o poder que o meu filho acha que tem, vou entrar na história dele, vou fazer com que ele sinceramente se sinta poderoso. E aí ele foi lá e fez o quê? O filho dele tenta, e aí o pai que tem a primeira decepção, o pai chega, acha que o filho está correndo para dar um abraço nele, na verdade o filho quer fazer o carro movimentar, o carro sentir os poderes dele, né? Ele passa direto do pai e vai para frente do carro. O pai entra, entende a situação e, pelo controle remoto, ele ativa o carro. Liga o farol, o carro dá aquele ronco no motor, até o clímax, né, o final. Assustou. O menino viu que o poder dele, ele conseguiu, ele não acredita, ele olha para dentro dos pais, vê que olha o que eu fiz, né? E aí o que acontece depois? A percepção do público. O público entendeu, foi legal, qual que foi o entendimento do público? E aí eu trago o nome da marca, tá? Então, hoje o storytelling, ele faz isso, ele não quer mostrar direto a marca, ele conta uma história, depois ele conta qual a marca está por trás da história. Né? Vamos ver o outro caso aqui, que esse também é muito interessante.
Então, pessoal, vocês viram que no início do vídeo ele traz exatamente a conexão, né? Ele traz a paixão, aquela voz que seduzia, que criava um encantamento, né? E aí ele vai trazendo algumas possibilidades de, como eu falei, ele encontra com os medos, ele encontra com as decepções, as perdas. Então, desenrolar da história. E a história vai se desenvolvendo. Como a história vai se desenvolvendo, lá no finalzinho, a aprovação, a recompensa. Então, todas essas informações que depois, como no filme anterior, ele fala exatamente sobre como que é a percepção do público. Como que foi a conexão com esse público, né? Vejam que são duas histórias totalmente diferentes e a União faz uma coisa bem interessante. Ela utiliza o nome União lá no início do filme, mas sem nenhuma conotação com o açúcar União. Mas o filme inteiro ele fala sobre carinho, doçura, né? Ela traz um bolo, e o bolo principalmente para falar que agora sim vem uma menina. Olha outra conexão, mais no finalzinho, mas ainda para manter a conexão com o público. Que aí é a recompensa também, né? Depois de todos os problemas, todos os percalços, aí veio aí a recompensa. E aí, lá no finalzinho, a marca coloca o nome dela novamente. Tá? Então, as marcas elas utilizam muito para criar engajamento, para trazer o brand love, né? O amor à marca. O que me faz entrar, então, como eu falei lá no início, entrar no supermercado e levar o açúcar União? O açúcar União me traz uma história, né? Eu vejo o açúcar e eu lembro dessa história de amor, de carinho, de perdas, de vitórias, de conquistas. Então, a mesma coisa a Volkswagen com esse primeiro episódio. Depois, todas as outras marcas vieram também na mesma sequência, quando entenderam, aí saíram do lado criança, das coisas de criança, e entenderam a metodologia do storytelling, e começaram a criar o storytelling para suas marcas também. Tá? Passando a nossa página, eu vou falar para vocês, olha, aqui as histórias que educam. Então, como que ela é utilizada em outras formas, não só no marketing, mas principalmente para a educação. Então, na educação, eu trouxe para vocês aí a Dora Aventureira, né? Que ela mostra o que é isso, né? Uma busca, que não sei o que. Então, ela vai fazendo a criança entender cada item do cenário, cada palavrinha, cada construção de informações no desenvolvimento de uma criança. E as crianças, elas se prendem mesmo, elas ficam paradas na frente. Assim, da mesma pegada da Dora, vem aí a Galinha Pintadinha, vem um monte de outras, né? Eu precisei colocar aí o que era da minha infância mesmo, Castelo Rá-Tim-Bum e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, são duas, que é uma forma mais interessante de storytelling que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem realmente uma pessoa sentada no sofá, narrando uma história, e todos os outros que estão vivendo aquela história entram nos personagens e saem construindo as histórias, participando de cada elemento, cada figuração, cada narração dessa história. Castelo Rá-Tim-Bum, que é um marco, né, principalmente quando a gente fala de educação, que ele traz informações, experiências, né? Então a gente consegue trazer essas informações. E o outro ali, que não é mais da minha época, é um pouquinho depois, mas aí quem que não assistiu um pouco dos Teletubbies, né? O Sol, né? Então eles traziam um monte de informações. É exatamente para criar nessas crianças a primeira informação. Olha lá, as coisas de crianças, né? Coisas de crianças aí com a formação educacional dessas crianças, as primeiras palavras, os primeiros objetos, as primeiras cores. Então, todas as informações iniciais de uma criança. Depois, quando a gente começa a falar dessa metodologia de adulto, eu pulo para a próxima página. Olha lá, por que a arte seduz? Porque a arte traz tudo isso que a gente aprendeu lá de criança e ela traz no teatro. O teatro é a coisa mais gostosa, você sentar numa cadeira de um teatro e assistir uma peça, e essa peça ela já te seduz principalmente quando eu lanço a peça em publicidade, em cartaz, e você já começa a ficar curioso e vai até lá para assistir.
Então, olha as conexões sendo criadas novamente, tá? Depois ali, olha, os gibis, embaixo das máscaras do teatro aqui eu tenho os gibis. Então, os gibis, eles vão falar sobre histórias. Quem nunca acompanhou aí a criação do Marvel, essas histórias do Marvel, né? Da Marvel, e depois no cinema, quem nunca saiu, e aí a transmídia falando um pouco, né? Saindo dos gibis e indo para as telas de TV, telas de cinema, virando personagens com bonecos, né? Com fantasias que a gente sai para crianças principalmente. Então, a transmídia fala muito de storytelling. E ali, olha, a professora, que ela entendeu a metodologia, ela é uma adulta, e criando histórias, coisas para crianças. Então, observa que a gente traz todas essas informações que a gente viu sobre a construção do storytelling, agora nessas imagens. E aí, trago para vocês a minha história. Como que acontece isso, gente? Há 20 anos, eu fui trabalhar numa empresa e até então nunca tinha viajado de avião. Fui trabalhar na empresa e aí comecei a trabalhar, de repente alguém vira para mim dentro da empresa e fala assim, Ribas, amanhã você vai ter que viajar, vai ter que ir para Ribeirão Preto e a semana que vem para Vila Velha e para alguns treinamentos. Ah, tá, tudo bem, como que eu vou? Avião. Né? Só que eu nunca tinha ido de avião. E a minha história ela começa exatamente sobre isso. Como que eu falo que eu nunca viajei de avião numa empresa, né? É uma bobeira minha, mas ficou uma coisa bem interessante. Então fomos eu e um dos gerentes. O gerente ele já estava cansado de ir e voltar, né, nos aviões para lá e para cá. O que eu fiz? Pô, eu não vou falar com ele que eu nunca viajei de avião, mas eu vou fazer o seguinte: ele vai andando pelo aeroporto e eu vou meio que um passo atrás para ver o que ele faz, o que ele fizer, eu vou fazer também. Né? Se ele entra para um lado, eu entro junto. Se ele para, eu paro. Se ele olha para uma placa, eu olho para a placa. E aí foi acompanhando. De repente, eu me distraí no Dash Free. Ele foi embora e eu parei, tô olhando lá a mercadoria, né? Aí, de repente, ele... Ô, Ribas. Aí eu, para não mostrar que eu estava meio perdido também, né? Que eu me distraí com a mercadoria, eu falei assim, só um minuto, eu estou só olhando aqui a mercadoria. Aí continuei atrás dele, né? Ele entrou no avião. E aí, gente, por ironia do destino, o cara que sempre viajou de avião senta na janela, minha poltrona, no meio do corredor. É de sacanagem, né, meu? O cara viaja todos os dias e vai na janela. É aquela história, né? Chegou agora, quer sentar na janela, Ribas? Não, né? Bom, o que acontece? Frustrado, sentei, fingindo que nada estava acontecendo. Ele abre o jornal e começa a ler o jornal. Bom, o avião começa a taxiar e eu, para não mostrar que nunca tinha visto aquilo de dentro da aeronave, eu ficava olhando meio que pelo lado do olho, como diz na linguajar aí popular, né? Pelo rabo do olho. Eu ficava só observando, só observando. E aí ele nada, ele só lendo o jornal, focado no jornal. E eu, pô, ele não sabe o que está perdendo. Olha que legal, cara. E aí o avião taxiando, de repente ele ganha a pista principal e começa a pegar velocidade. E eu, é agora, vai subir. E eu só olhando, querendo ver o que acontecia quando subia, né? Bom, subiu e eu, poxa, olha que legal lá fora, e que sacanagem, eu não estou na janela, e aquela coisa foi me incomodando. De repente ele fala assim, ô Ribas, você não se importa não, cara, tá batendo muito sol aqui, eu tô lendo o jornal, tá me incomodando, você se incomoda em trocar de poltrona comigo? Eu falei assim, Marcelo, eu também não gosto muito de ir na poltrona da janela não, mas, poxa, né? A gente está viajando junto, eu vou quebrar seu galho, vou na janela. Tirei onda. Daí, o que aconteceu? Sentei, e aí ele passa a ler o jornal do lado, eu distraído lá, de repente eu ouço alguém falar assim, vai ser entregue o lanche agora, era na época que as companhias aéreas ainda entregavam bons lanches, né?
vai ser fornecido o lanche, então as pessoas que estiverem com as bandejas à frente baixadas estão dizendo que realmente querem o lanche. Se não baixarem as bandejas, as comissárias passam direto e não fornecem o lanche. E eu tô, que horas esse cara vai baixar a bandeja? Onde que fica essa tal de bandeja, né? E aí eu esperando, de repente ele fecha o jornal, a comissária vindo e ele nada de pegar a bandeja. E a comissária chegando mais perto e nada dele pegar a bandeja. E eu, oh, meu Deus, eu vou perder o lanche, né? Primeiro lanche de avião, eu não vou comer. E aí, de repente, ele pega a bandeja, abre a frente. Aí eu, mais que depressa, né? Faço a mesma coisa, sem ele perceber que eu não sabia, né? E aí, tomo meu lanche, espero um pouquinho, recolho da mesma forma que ele, eu vou seguindo os passos. De repente, eu vejo naquela bolsinha do banco da frente e leio assim, bancos que flutuam. Só que eu não li o segmento da frase, que flutuavam só quando caíam na água. E eu assim, cara, que legal, eu vou viajar de avião pela primeira vez e ainda vou flutuar, né? Soltei meu cinto de segurança para ver se eu ia sair da cadeira flutuando, porque ninguém flutuava, é claro, todo mundo preso no cinto. Então vou soltar meu cinto e vou flutuar. Não deu certo. Quando eu vi, eu não flutuei. Aí eu, novamente, chateado, peguei aquele livrinho na frente e fui ler o que era. Em caso de queda na água, as poltronas flutuam. Eu vou usar um linguajar militar, eu sou muito bizonho, né? Bom, o que eu fiz então? Me recolhi, apertei meu cinto de novo, meio frustrado, voltei a olhar para fora, que a vista estava bem interessante, eu nunca tinha visto nada do alto. E aí, continuei seguindo os passos dele até o desembarque. Né? Na hora de pegar a minha mochila, minha mala na esteira, eu não sabia. Né? A minha mala deu umas 3, 4 voltas na esteira até ele pegar dele e eu entender que eu podia pegar a minha. E dali nós saímos e fomos para o hotel. Então, olha, nesse meu primeiro voo, eu conto para vocês o meu primeiro, talvez, a minha primeira estrutura de storytelling que eu passei a entender, né? Então eu crio uma conexão trazendo os problemas, né? O meu primeiro voo, nunca tinha feito isso, o desenrolar, que é essa situação toda durante o voo, o clímax, que é ir minha bandeja, a comissária está chegando, meu lanche, eu não vou comer, e aí, e o final, o desembarque, com mais uma outra opção, pego a bagagem, não pego, como que eu pego, e aí, o final, vamos para o hotel e todo o público entendendo e se envolvendo com toda a história. Então, pessoal, uma história bem contada, ela tem conteúdo e um bom contador, mas a história chega ao fim, ela se encerra hoje. Mas só por hoje, tá, gente? Porque aqui, olha, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou o Emerson Ribas, sou jornalista, sou especializado em comunicação e marketing, sou diretor da GPC Comunicação e Marketing. GPC porque é Gestão, Planejamento e Consultoria em Marketing. E aí, o autor de um dos storytellings que eu montei aí, que é exatamente o meu fotodocumentário que está lá na plataforma de vídeos, YouTube, quase que a minha memória me falha. Está lá no YouTube, né? Além do Arco-Íris por Emerson Ribas, é só vocês assistirem lá, duvido quem não vai chorar. E aí só uma mensagem aí do James McSeel, ele cita exatamente nesse livro 5 lições do storytelling. Então ele fala assim, olha, não há nada de novo no reino do storytelling, exceto a novidade de todo mundo, da noite para o dia, parece ter virado especialista no que é natural a todos nós, contar histórias. Então, pessoal, se é natural, vamos contar história, né? E aí, quando eu conto história, sejam os protagonistas das suas histórias. Não fiquem navegando ou passando só na história dos outros como coadjuvante. Tudo bem? Então, só agradecer a vocês aí pela presença, deixar meus contatos. Então, GPC Comunicação e Marketing, e aí agora na Academia da Criatividade de Juiz de Fora. Aqui os meus contatos, meu telefone, meu WhatsApp,
meu Instagram, o Facebook e os 2 e-mails aí, um da GPC Comunicação e Marketing, @globo.com, e o meu pessoal, emersonribas, @globo.com. Fiquei meu muito obrigado e até a próxima história. Obrigado, Evandro. Cara, gostei muito, muito legal, muito legal. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Ribas? Algum comentário? Alguém quer se manifestar de alguma forma? Ah, tem uma pergunta aqui da Letícia. Quer Fique à falar, Letícia? vontade. Quer falar? A Letícia pode falar? Pode falar. Por exemplo, se eu tiver um perfil de uma marca nas redes sociais, seria interessante contar minha história pessoal para engajar? Sim, sim. É interessante sempre você contar a sua história profissional se a sua marca realmente ela tiver a sua personalidade, tá? Só que toma muito cuidado, que tem pessoas que elas colocam muito aquela coisa de coitadinho, eu passei muito aperto. Isso não pode ir para a rede social. As redes sociais, se vocês perceberem, elas falam muito de momentos alegres, de momentos bons, elas trazem fotos de pessoas sorrindo o tempo inteiro. Então, por quê? Coisa ruim você liga a televisão e assiste na televisão. A rede social ela quer te trazer coisas boas, coisas que encantem, coisas que criam conexões. Então, leva para a rede social exatamente isso. E as partes boas das suas histórias pessoais. Isso daí é muito legal, porque você vai mostrar que a sua marca tem a sua personalidade, tem um pouco de você, e que a marca fala muito o que você quer transmitir para o seu cliente, para o seu público, para as suas pessoas, para as pessoas que estão envolvidas com a sua marca. Isso cria realmente, e aí para criar esse encantamento, é o brand love. São as pessoas que vão amar muito a sua marca porque elas amam muito você. É a conexão. Tudo bem? Respondi? Ô Ribas, eu queria fazer uma colocação. Teve um momento, deixa eu Uhum. ver se, porque eu anoto aqui, eu vou fazendo essas anotações. Deixa eu ver se. Ok. Ah, tá. Foi lá no momento onde você falou sobre as referências e você falou que qualquer Sim. história é história, né? Uhum. Que Isso, depende muito, qualquer. é isso, que depende Uhum. muito de como você enxerga. É engraçado que quando a gente é criança, a gente vê aquelas animações, aqueles filmes, e a gente fica engajado muito por conta das imagens, né? Do colorido, dos Verdade. personagens. E talvez quando a gente é criança, a gente não tem muita percepção do significado daquilo, de verdade, sabe? Por que que eu estou te falando isso? Recentemente eu vi dois filmes. Olha que curioso. Recentemente eu vi dois filmes. Um deles se chama Os Pinguins de Madagascar. Ah, É o primeiro deles. O segundo deles é Universidade Monstro. Esses dois filmes. E assim, eu sou um rapaz de 28 anos, você imagina que nos últimos anos, né, eu tenho, enfim, criado alguns conceitos para mim, eu tenho mudado minha personalidade e eu vi esses dois filmes na semana passada, talvez, 2 semanas atrás, e eu vou te falar que esses filmes, Os Pinguins de Madagascar e Universidade de Monstros, em pontos específicos, eles me emocionaram de verdade. E aí eu vou te falar o quanto qualquer história, talvez assim, né? Lógico que pessoas têm perfis diferentes, interesses diferentes, mas talvez assim, qualquer história, em algum momento, você possa tirar um aprendizado. O primeiro que eu queria trazer é do Pinguim de Madagascar, que é aquele capitão, eu não lembro, não vou lembrar o nome dos personagens, mas aquele que é o que dá as ordens lá, o né? líder deles. Aquele pequenininho, ele só dá ordem. Ele que é o líder ali. E aí ele vai fazendo a pergunta, e ele pergunta assim, num determinado momento, eles estão caindo, não tem nada, eles estão totalmente fodidos assim, na cena. E ele pergunta assim, Kowalski, qual que é a possibilidade de a gente conseguir? E aí o cara fala assim, 5%, senhor. E ao invés dele entrar em desespero, ele fala, e aí ele corre atrás dos 5%.
ainda restam 5%. Então ele esqueceu que ele tem 95% de chance de dar errado e ele focou no 5%. Ah, então faz isso, faz aquilo. E lógico que sempre ia dar certo, né, por conta da história. Mas olha o quanto isso tem um aprendizado valioso por trás disso. Né? É claro que a criança, no momento da criança, ela não vai olhar aquilo ali e vai pensar nisso. Mas enquanto a gente é adulto, fica a dica para a gente poder voltar a assistir essas animações, né? Principalmente da Pixar, né? Da Disney. Eles trabalham muito bem isso que você trouxe. E você vê, Exato. quando ele falou aquilo, na mesma hora, assim, eu pensei, nossa, com tanta possibilidade, ele ainda focou no que pode dar certo. E no Universidade Monstros também é que aquele... Eu sou péssimo com o nome de personagem. Mas o protagonista, o amarelinho, que tem um olho só, eles olham para ele e não acham que ele possa assustar, né? Eles estão lá na universidade, querem aprender a assustar. E tem um momento que que aquele urso azul grande, ele faz um esquema lá para eles poderem ganhar o campeonato, né? Ele meio que rouba lá. E aí, qual que é o sentimento, né? Qual que é o sentimento que está envolvido ali? Pô, o cara, ele é estudioso, esse amarelinho, ele estuda, e as pessoas não acreditam nele porque acham que ele não tem perfil para ser, né, para assustar. Então, ele é expulso da universidade, acontece um monte de coisa, mas ele está tão focado no que ele quer fazer, ele é tão apaixonado por aquilo ali, que ele arruma outro jeito. Então, olha que outra coisa maravilhosa da gente poder aprender para a gente, né? Essa coisa da persistência, de você saber que talvez as pessoas que mais gostam de você são as que menos acreditam no que você está fazendo. Então, depois que eu vi o Pinguins com outro olhar, eu passei a observar toda pequena história que eu vejo, eu tento trazer alguma coisa para a minha realidade. Na própria história dos pinguins, tem aquele pinguim que é o recruta, que ele só quer ser valorizado. Ele só quer ser valorizado. E aí, o filme todo, o líder lá vai valorizando os outros, mas esquece dele. E aí, no final, lá, ele é, enfim, o protagonista principal. Sem ele, eles não poderiam ter achado lá a solução e tudo mais. Mas você trazendo esse tema de hoje e falando sobre histórias, eu acho que talvez a gente tem mais histórias, tem mais lições nas histórias, assim, escondidas nessas animações, do que em filmes que a gente já está esperando uma história mesmo, sabe? Assim, a gente já está na expectativa. É verdade. E é interessante que o início, coisas de criança que viram metodologias de adultos, né? É exatamente isso. Olha a intenção da formação do caráter da criança. Mesmo que a criança não vá entender nesse primeiro momento, mas ela começa a ter no subconsciente aquela informação construída, né? Então ela vai entender o seguinte, por exemplo, por que você só foca, hoje as grandes corporações elas mostram muito isso, por que você só foca no problema e não vê a solução? E a gente cresce o tempo inteiro só vendo problema e acha que nunca vai ter solução. Quando você passa a ver que você tem 1%, 5%, o mínimo que for de solução, mas você ainda tem solução, você passa a focar nela. Hoje em dia as empresas focam muito nisso, né? E depois a gente vê também, assim como Monstros S.A., que você vai ver que tem líderes, tem gestores, que eles acham que eles são as pessoas que detêm toda a informação, todo o poder absoluto, e esquece de olhar lá o que eu acho muito feio, muito estranho esse termo, mas eu vou colocar aqui, que é o chão de fábrica, né? Ninguém olha para o chão de fábrica, mas olha só, uma grande história de marketing, né? Que a gente pensa assim, uma reunião, os diretores lá trouxeram empresas de marketing para desenvolver alguma forma de aumentar ou fazer com que o tubo de pasta de dente, de creme dental, consumisse mais o creme dental na hora do uso e assim tivesse mais vendas do produto. E eles criando fórmulas absurdas, criando desenhos, criando aquilo. E um dos rapazes que estava servindo café ali, né, ouvindo, entra, põe um café ali, e ele fala assim, por que vocês não aumentam o orifício da saída do creme dental?
É só aumentar o orifício. Então eles gastavam horrores. E aí quando eles resolvem ouvir o chão de fábrica, eles entendem que a solução estava em casa mesmo, não precisava buscar tão longe nem pagar tão caro, né? Grandes líderes, eles tinham que fazer isso. E aí a cultura popular também, ela vale muito a pena. Então, essas histórias que você citou, realmente elas trazem tudo isso. É o que a gente vivencia hoje em dia. Quantas vezes a gente não vê um monte de líderes, gestores fazendo tanta besteira, né? E um lá que ninguém dava nada por ele fala assim, pô, era só fazer isso. Eu falei lá no início, ninguém me deu ouvido, né? Então, vale a pena realmente essa reflexão. Esse cara, porque ele viveu storytelling o tempo inteiro. Eu li alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer fazer alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Aproveitar que o Ribas é especialista em storytelling. Eu, Chego lá. eu li um livro chamado Criatividade S.A. Criatividade Sim. S.A. E lá ele conta a história da Pixar, né? Como ela surgiu, como ela foi comprada pela Disney. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu passei a perceber isso nos filmes, é que cada diálogo ele é escolhido milimetricamente. Eles não colocam assim um diálogo lá Nada ao solto. azar. Então, não, eu passei a perceber isso melhor depois do livro, mas assim, porque quando a gente está assistindo, a gente não tem a percepção do trabalho que dá para fazer aquilo, né? Enfim, você tem a montagem, você tem o 3D e tudo mais. E, cara, eu fiquei maravilhado com o tipo Só de... te cortar rapidinho, desculpa. Claro, É só que a Priscila está informando ali que vai embora. Só agradecer a presença, tá, Priscila? Foi muito bom aí. E a gente espera te ver numa próxima, tá? Na quinta-feira que vem tem outro aí. isso aí. A Priscila foi que apresentou semana passada, você estava? Sim, eu acompanhei dela, sim. Não, então era isso, que você tem assim uma... Tudo que está ali naquele filme, ele tem uma lição que é pensada, né? Assim, por trás daquele diálogo tem alguma coisa que é intencionalmente colocada ali, né? Tudo é pensado. Então, certamente essas reflexões elas são pensadas antes de colocar lá, né? Assim, é muito trabalho São. envolvido. A Disney, ela faz isso, né? Tem dois excelentes livros da Disney. Um que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Então, o jeito Disney de encantar os clientes, como você está falando, nada é colocado em vão nos lugares, né? As lixeiras da Disney, elas são contadas os passos que o visitante leva para jogar o lixo, para ele não jogar o lixo no chão. Então, eles contam os passos onde vão colocar as distâncias entre uma lixeira e outra, para evitar que as pessoas joguem lixo no chão, né? Nos bastidores da Disney, que é um outro livro, ele fala sobre isso. Toda a Disney ela é repintada todas as noites com uma tinta especial que seca para o dia seguinte, para ela sempre parecer muito nova. Então, são dois livros que eles falam exatamente sobre a história, a magia da história, como que eu mantenho essa conexão com o meu cliente. São fantásticos esses livros, quem quiser ler também. Recentemente saiu eu vi um post num lugar que, com esse negócio de quarentena, o pessoal tá precisando lavar mais a mão, né? E aí eles fizeram um sabão no formato do Mickey. Quando Isso, você, do Mickey Mouse. quando você aperta o sabão, tem a espuma no formato do Mickey. Em formato do Mickey, é fantástico. É outro nível de intencionalidade, né? É um estudo que é feito de forma profunda, né? Enfim. Sim, verdade. Mas é bem interessante. Quando a gente começa principalmente a estudar o storytelling voltado para o marketing, você vai ver que é o tempo todo a indução, né? O que eu quero, qual a percepção que eu quero do meu cliente, o que eu quero fazer com que o cliente observe mais, o que eu quero fazer com que ele não observe, é bem interessante, né? Tem, Gente, pessoal, mais alguma? alguém quer fazer alguma pergunta, quer se manifestar, quer dar uma sugestão, quer falar que foi bom, quer falar que foi ruim?
Que pode acontecer, né, ô Ribas? A gente quer que seja ótimo. Exatamente. Cara, mas ao longo do tempo eu venho percebendo, isso é uma percepção, lógico, particular minha, né? Que todo evento é válido. Todos os eventos são válidos. Sim, Depende de quem está vendo. perfeito. Eu já fui em eventos gratuitos em que eu aprendi muito, e muita gente reclamou, e já fui em eventos caríssimos de imersão de 5 dias em que as pessoas também reclamaram. Uhum. Então, eu acho que o que a gente faz aqui é muito legal, e talvez a nossa intenção seja mostrar para quem é o evento. É para as pessoas que querem aproveitar aquilo ali, sabe? Exatamente. Então eu passei de. Nenhum evento que eu vou é ruim. Nenhum evento. Se o cara que estiver lá na frente falando, se eu já souber, se não me interessar, enfim, se por alguma razão eu não me conectar com ele, eu tenho várias outras pessoas que também estão ali no evento em que eu possa fazer alguma coisa. Então você procura conversar com alguém, você procura fazer uma conexão. Então, isso me veio na cabeça, assim, porque eu acho que essa é uma percepção de quem está vendo. Você sempre pode fazer o melhor que você pode ali dentro do evento. Se o evento foi ruim para você, de repente você vai conseguir uma conexão que vai ser boa para você. Você vai conhecer uma pessoa que vai ser legal, uma amizade que você vai construir, um negócio que você vai abrir, um sócio. Então, acho que depende muito de um posicionamento ativo da nossa parte de considerar bom ou ruim, né? Sim, é como um texto escrito no WhatsApp, né? Tem até uma frase de Facebook que ela fala exatamente isso. Eu sou responsável pelo que eu escrevo e não pelo que você lê. Porque às vezes você vai escrever um texto, o que você fala, ah, que gracinha. Se a pessoa estiver num bom momento, ela vai entender, ah, que gracinha. Mas se ela estiver num momento ruim, na hora que ela for ler, ela vai ligar para você ou vai brigar depois falando assim, por que você falou, ah, que gracinha? Né? Então é sempre um momento. Porque E só para pegar aqui um ganchozinho, a Letícia colocou ali que já conhecia o storytelling, né? Pelas escolas com novas pedagogias que só ensinam assim, mas agora ela vê que realmente ela tem um caminho muito mais amplo. Sim, Letícia, é bem interessante. E eu vou te dar mais ou menos um norte, principalmente. Lê um livro, pode ser até esses que eu te falei de storytelling, ou qualquer um outro, ou assiste um filme desses que nós citamos aqui, assiste um primeiro, ou lê o livro primeiro, para entender, para conhecer a história. E depois lê ou assiste o filme para entender como que foi a construção dessa história. E aí você vai ter a percepção do storytelling muito legal. Aí você vai criar, principalmente, como que os críticos de cinema eles começam a trabalhar essa possibilidade de criticar ou elogiar uma crítica positiva ou negativa. Exatamente com essa percepção. Primeiro eu vejo a história, se essa história me agrada, e depois eu vou ver como foi a construção dessa história. É muito legal isso para você colocar numa sala de aula para trabalhar com alunos também, faz muita diferença. A aula ganha uma dimensão muito grande. um exemplo disso, Ribas, é o Harry Potter. Exato. Você pode ler todos os livros. Se tem alguém aqui que não conhece, faz o seguinte, não vê o filme, primeiro, não vê o filme. Lê o livro, lê o livro. Porque quando você lê o livro, quem cria a história é você. O cara vai descrever. Então, na sua cabeça, é você que vai criar a história. Então, você não terceiriza isso. Eu acho legal você fazer isso, porque é um exercício de imaginação e é lógico, né? Leitura, enfim. E aí são 7 livros, eu acho. São 7 ou 8 livros, eu acho que são 7. São 7. São 7 e 8 filmes, se eu não me engano. Então, lê os livros e depois parte lá para o filme para você ver o que aquilo ali ganhando vida na cabeça de uma outra pessoa, né? Assim, a partir da imaginação de outra pessoa. E aí você acaba podendo praticar a sua também, né? De certa forma. Verdade. Dá para ver isso aí que você falou, né, Ribas? Assim, dá para ilustrar isso aí. Dá totalmente, dá totalmente. E aí é o envolvimento. Se realmente o filme te trouxe uma conexão, e é uma coisa bem legal, olha só, aí que gera a transmídia principalmente, né? Eu observo o meu fotodocumentário, por exemplo, eu já fiz a transcrição dele para teatro.
Então, agora a pandemia que me atrapalhou, né? Mas nós íamos começar, inclusive, os ensaios para colocar a peça em cartaz. E aí o interessante é você tirar dessa plataforma única e criar várias outras plataformas, né? O legal da história, a história não acaba nunca. Se ela for bem contada, ela não acaba nunca, se a história for bem estruturada. A exemplo novamente do Harry Potter, né? Depois que finalizou, eles começaram a Sim, olhar a mesma história por uma perspectiva diferente, que é a dos Animais Fantásticos, né? exatamente. E ela cria outros personagens, ela começa inclusive a criar novos protagonistas. Exatamente, exatamente. Bom, gente, Fantástico. eu quero agradecer a presença de vocês, a energia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido de valor para vocês. Se você não conhece, deixa eu ver se está fácil aqui para eu poder passar para vocês. Se você não conhece a Academia da Criatividade de Juiz de Fora, te convido a conhecer. Vou colocar aqui as nossas redes sociais. Se você está vendo essa apresentação depois, segue a gente lá no Instagram também. Essa apresentação vai estar lá no YouTube, no nosso canal. Fico muito feliz. Obrigado, Emerson. Obrigado, Ribas, por ter participado. Obrigado pelo convite de sempre. Imagina. Felipe, obrigado. Foi de muito valor. Foi de muito valor para mim. Eu, particularmente, gostei bastante. E espero que a gente possa fazer mais vezes. Emerson, que é Ribas, né? Eu não consigo te chamar de Ribas, cara. Fala Emerson Ribas. Por que será? Não, mas fica à vontade. Chama Não como consigo. você achar. Eu vou conseguir. E é um cara que está sempre presente aí na academia, então te agradeço, Ribas, pela tua energia, pela tua dedicação aqui com a gente. E espero que a gente possa fazer mais vezes esse encontro. Com certeza. E para só você... falando, aproveitando, Claro. Um outro storytelling que é fantástico, Fuck Up Night. São histórias, né, que são contadas, né? E aí é muito legal. Você traz o Fuck Up Night, então, histórias, storytelling. Histórias de coisas que não deram certo. Não necessariamente deram certo. Vamos colocar dessa forma porque, né, a gente aproveita o erro para poder aprender. Sim. E eu queria trazer aqui para vocês, antes de eu dar tchau, a gente vai ter uma programação sobre, a partir de semana que vem, durante todo o mês de setembro, sobre depressão. Então a gente vai ter abordagens diferentes sobre esse assunto. A gente vai trazer pessoas que estão envolvidas ali com projetos sociais ligados à depressão, a gente vai ter apresentação de terapeuta holística, eu vou tentar uma psicóloga ou um psiquiatra para poder abordar essa questão com a gente, e vocês estão todos convidados e convidadas para se juntar a nós na quinta-feira que vem. Eu ainda não sei quem que vai ser quinta-feira que vem, mas até dia 1º eu vou saber, e aí eu posto lá para vocês. Belezinha, gente? Obrigado novamente pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Valeu. Já tirei uma foto de vocês. Vocês não sabem, mas eu já tirei. No momento que estava todo mundo... E é isso aí. Espero vocês semana que vem. Valeu. Até a próxima. Sucesso a todos. Boas histórias.